ao doutor. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria, em meu nome pessoal e do Centro Hospitalar do Porto, de agradecer o convite aos amigos Dr. Fernando Vaz e Dr. Tiago Monteiro. Para mim é um prazer estar aqui no Hospital de Braga, hospital, aliás, com o qual temos tido, nos últimos anos, uma relação estreita na área da transplantação. Cabe-me a mim, então, falar sobre transplante lamelar anterior. Como sabem, o DALC é uma técnica de transplantação corneana anterior em que há preservação do endotélio do receptor. Existem basicamente dois tipos de DALC, o DALC pré-descemético e o DALC descemético. O DALC pré-descemético, como vemos em cima, é uma técnica em que há uma interface estroma-estroma, portanto que pode ser feito de forma manual ou com um laser de femtosegundo. E o DALC descemético, portanto, que vai ao nível da descemé, que é habitualmente feito com a Big Bubble. Portanto, como vemos no DALC pré-descemético, neste caso o DALC manual, que atualmente não é feito, não é uma técnica usada em primeira opção, mas sim como técnica de conversão de Big Bubbles não conseguidos. Portanto, vamos removendo as camadas superficiais do estroma até chegarmos a uma camada muito próxima da descemé e então fazer a sutura do estroma, mas ficamos sempre com uma interface estroma-estroma. Se fizermos isto com o femtosegundo, não temos este passo, não é? Portanto, passamos logo para este passo, mas temos na mesma sempre uma interface estroma-estroma. O DALC Big Bubble, o DALC descemético, baseia-se no conceito anatómico das lamelas da córnea, que quanto mais na profundidade da córnea, mais laxas são as lamelas. Portanto, se nós fizermos uma injeção de ar no estroma profundo da córnea, esse ar vai escapar para as zonas de menor resistência, que é exatamente a zona pré-descemé. Portanto, isso permite a formação de uma bolha pré-descemé, portanto, que separa a descemé do estroma. Portanto, basicamente o que se faz é uma trepanação parcial, removemos mecanicamente com um mini crescente ou uma espátula a parte superficial do estroma e vamos fazer uma injeção de ar no estroma profundo, formação de uma bolha de ar pré-descemé, remoção deste estroma superficial e então a sutura do enxerto, tendo uma interface estroma-descemé. Este vídeo já tem alguns anos, mas a técnica basicamente é a mesma, com pequenas nuances. Portanto, fazemos primeiro uma trepanação parcial, a remoção do estroma superficial, para conseguirmos fazer a injeção num nível mais profundo do estroma. Vamos fazer a injeção de ar com uma agulha 30G, formação da bolha de ar da Big Bubble. Vamos libertar a Big Bubble, introduzir viscoelástico para formar este espaço virtual pré-descemé e vamos então remover o restante do estroma de forma a expormos a descemé. E depois a sutura do enxerto de uma forma idêntica ao que se faz na queratoplastia penetrante. Por vezes não é possível fazer Big Bubble e então temos que converter para uma técnica de disseção manual. Portanto, o facto de não se conseguir fazer uma Big Bubble não significa por si que tenhamos que converter para uma queratoplastia penetrante. Habitualmente, manualmente, conseguimos chegar a um plano bastante profundo, bastante próximo da descemé e os resultados são bastante bons. O problema dos DALCs de disseção manual quando não se consegue Big Bubble é que é uma técnica morosa e por vezes pode acontecer o que vamos ver aqui. Não conseguimos Big Bubble, optamos por fazer técnica manual, que demora bastante tempo, aqui o vídeo está acelerado e muito cortado, e depois de todo este trabalho pode acontecer isto. De qualquer forma, neste caso, optamos por não converter para penetrante, fizemos a sutura do enxerto com um bom resultado final. Este é o caso, este é o olho do último vídeo que vos mostrei. Tem já 7 anos de transplante, com uma acuidade visual muito boa. Atualmente é quase imperceptível a interface, apesar de ter sido um DALC manual e com aquela complicação da perfuração, mas posso-vos assegurar que demorou alguns anos até a interface ficar bem, porque durante os primeiros
pelo menos 2, 3 anos, eu pensei muitas vezes em retransplantar este doente, mas de facto com os anos a interface vai sempre melhorando. Este doente foi depois submetido no outro olho a um DALC Big Bubble bem sucedido e a diferença entre os dois olhos neste momento não é muito grande. Isto é um vídeo feito esta semana do DALC manual, aliás, é praticamente imperceptível a interface, e o Big Bubble no outro olho são praticamente iguais as interfaces. Cá está o mesmo paciente, mesmo no OCT de córnea, é imperceptível a interface estroma-estroma. Bons endotélios, como caracteriza sempre os DALCs. Um outro caso de um DALC manual, um paciente agora com 31 anos, fez um DALC há 2 anos que teve que ser convertido a manual por não se ter conseguido uma Big Bubble. Bom endotélio, como é habitual nestes doentes. Neste caso, eu trouxe aqui este caso para mostrar, porque se vê aqui no OCT de córnea, a interface estroma-estroma. Aqui no centro da córnea não se vê, mas na parte superior vê-se. Em termos de indicação, portanto, tem indicação para DALC todas as patologias do estroma anterior que não afetam o endotélio, geralmente o queratocone e as ectasias, desde que o endotélio esteja normal, e de facto há queratocones, apesar de não ser muito frequente, há queratocones em que o endotélio não está normal. As distrofias de córnea, os glaucomas, os abscessos de córnea, é um grupo que eu acho que muitas vezes não se ouve falar muito nisto, mas temos feito em alguns pacientes que estão internados em que é preciso fazer uma queratoplastia terapêutica, e de facto os resultados são melhores quando se consegue fazer um transplante lamelar anterior e não uma penetrante, porque preservamos a integridade do espaço intraocular. Em termos de contraindicações, as contraindicações são de facto se houver dano endotelial ou no caso do queratocone, que é a indicação principal do DALC, nos casos de hidropsias agudas ou quando há cicatriz ao nível da DSME, que de facto não nos permite fazer esta situação. Então, porquê é que nós deveremos tentar fazer DALCs? Há cuidado visual final melhor do que as queratoplastias penetrantes, os astigmatismos corneanos, o tempo de recuperação? A maior parte dos estudos mostram que não. De facto, estes parâmetros são idênticos entre o DALC e a queratoplastia penetrante. Alguns estudos mostram que o tempo de recuperação é mais rápido com o DALC porque se usa menos corticoides. Na minha opinião, eu acho que é idêntico. Não faço a remoção de suturas muito mais cedo nos DALCs do que das queratoplastias penetrantes. No entanto, há algumas razões que de facto defendem de forma quase indiscutível o investimento nesta técnica em detrimento das queratoplastias penetrantes. A primeira delas é pela preservação do endotélio e pelas razões que daí advêm, desde logo muito menor taxas de rejeição, porque não estamos a transplantar endotélio, como há menos rejeição, usamos menos corticoides, com todas as consequências benéficas que isso tem, mas talvez ainda mais importante, pela importância que isto tem no longo prazo, porque de facto vamos ter uma viabilidade endotelial muito melhor no longo prazo, porque o endotélio não está a ser transplantado. Portanto, preservamos o endotélio do próprio paciente, que geralmente, no caso dos queratocones, que é o mais frequente, são pacientes jovens. A segunda grande razão para se investir no DALC é pela preservação da DSME, que nos vai dar uma maior resistência ao trauma. Obviamente, quando falamos em trauma, não estamos a falar de grandes traumas, mas em relação ao trauma minor, claramente é uma vantagem. Então, relativamente à importância da preservação do endotélio, portanto, como eu já disse, taxas de rejeição muito menores, quando comparamos com as penetrantes, algumas séries 20% aos 10 anos. Mas, de facto, a importância no longo prazo é um fator fundamental. Nós fomos verificar a nossa casuística. O Centro Hospitalar do Porto tem um longo historial de transplantes de córnea. Temos tentado investir, principalmente nos últimos anos, nos transplantes lamelares em detrimento das penetrantes. Em 2014 conseguimos praticamente igualar o número de lamelares em relação às penetrantes e o ano passado já fizemos 60% de transplantes lamelares e apenas 40% de penetrantes, e esperamos que este número se vá aumentando em favor das queratoplastias lamelares, que de facto são mais benéficas. Em termos de patologia, neste momento, no caso das patologias da córnea posterior, já tratamos 90% dos casos com transplantes lamelares.
Nas patologias anteriores o número é um pouco menor, esperamos que este número consigamos aumentar no futuro, mas de facto isto depende, há muitos casos que ainda não é possível tratarmos com transplantes lamelares anteriores. E então, na nossa experiência, nós verificamos que até março deste ano realizamos, desde 2008, que foi quando iniciamos esta técnica, 146 DALCs. E para estudarmos o endotélio a longo prazo e a importância da preservação do endotélio no DALC, fomos ver os casos com mais follow-up. Portanto, e apenas fomos verificar o endotélio em todos os casos que têm pelo menos 5 anos de follow-up. E temos nesta situação 47 DALCs. E verificamos que as perdas endoteliais há um ano eram de 7,2% e aos 5 anos 10,2%. Portanto, de acordo com a maior parte dos estudos, ocorre uma ligeira perda nos primeiros 6 a 12 meses, que tem a ver com o trauma cirúrgico, mas depois essa perda mantém-se estável no longo prazo, coisa que não acontece nos transplantes penetrantes. Em relação às indicações para transplante, verificamos que no nosso centro, neste momento, as falências de enxerto são a principal indicação para transplante. Isto tem a ver, em parte, com o facto de termos um longo historial de transplantes, mas também, se repararmos aqui, durante muitos anos, e para trás disto provavelmente também, o queratocone era a principal causa de enxerto e era tratado com queratoplastia penetrante, e muitos desses transplantes, com os anos, acabam por entrar em falência endotelial. Portanto, nós neste momento temos uma taxa de falências de QPs que correspondem a 30% das indicações para transplante. O que acontece no DALC e porque a importância do endotélio a longo prazo é que as perdas endoteliais são baixas e estáveis em todos os pacientes e de forma consistente. Nós podemos às vezes encontrar pacientes com penetrantes com alguns anos com endotélios desta ordem, mas a maior parte tem endotélios muito mais baixos. E de facto nos DALCs nós encontramos em quase todos os doentes contagens endoteliais perfeitamente normais, nestes casos doentes com 6, 7, 8 anos. Eu fui buscar de forma aleatória, mas é de facto muito consistente os endotélios manterem-se normais. Por exemplo, um caso clínico, para ilustrar esta importância, um doente que fez um DALC em 2008 num olho, depois no segundo olho não foi possível fazer um DALC, teve que se converter para uma penetrante em 2010. O doente até vê melhor do olho que fez a penetrante, portanto, como eu disse, não é pela acuidade visual nem pelos astigmatismos que se deve optar pelo DALC. Aqui a imagem do OCT, onde vemos aqui a queratoplastia penetrante e o alinhamento aqui no DALC, portanto, com a DSME preservada. Este doente vê melhor do olho da queratoplastia penetrante porque o astigmatismo aqui é regular e no DALC é irregular. De qualquer forma, isto é uma coisa que nós podemos tratar, por exemplo, com um laser topoguiado, mas há uma coisa que nós não podemos tratar neste doente, que é o facto de ele ter, no olho que fez o DALC, que tem um endotélio normal, e no olho que fez uma queratoplastia penetrante, apesar de ter sido feita muito depois, ter um endotélio muito mais baixo. Um outro caso, uma paciente agora com 49 anos, fez um DALC há 7 anos, fez posteriormente uma lente fáquica, endotélio perfeitamente normal. Portanto, outra das vantagens é que nos abre as janelas terapêuticas, por exemplo, para quando precisamos de implantar lentes fáquicas, temos muito mais margem em termos de endotélio do que com os transplantes penetrantes. A questão da importância da preservação da DSME e da resistência ao trauma. Vou mostrar aqui um caso clínico que demonstra isto. Um paciente de 39 anos foi operado há um ano com um DALC, foi feita a remoção das suturas no início deste ano, teve um traumatismo há cerca de um mês e aparece-nos com uma deiscência da ferida que até nem parecia, assim à primeira vista, nada de especial. Portanto, mas uma deiscência bastante extensa. Se fosse... Reparem que, mesmo pressionando o olho está fechado, porque a DSME mantém a integridade do espaço intraocular. Portanto, imaginem se fosse uma penetrante, teríamos provavelmente herniação da íris, etc., ou outras complicações mais graves. Portanto, de facto, nos traumatismos menores, a preservação da DSME é fundamental. Portanto, como veem aqui, reparem na imagem do OCT, este do lado onde a sutura está bem, aqui onde teve a deiscência do enxerto, reparem a DSME a preservar o espaço intraocular.
e aqui como está no lado oposto, que é o que seria o esperado. Este doente teve que ir ao bloco, obviamente para fazer a ressutura do enxerto, e no bloco acabamos por verificar que até era maior do que aquilo que nos parecia, portanto mais de 50% do transplante. Desvantagens do DALC. As desvantagens têm a ver com a complexidade técnica, que é um pouco maior, a curva de aprendizagem obviamente é um pouco maior e requer algum tempo cirúrgico mais. No entanto, há aqui uma questão que eu não pus aqui, mas que em termos de custos é uma técnica barata, que não acrescenta nenhum custo em relação à queratoplastia penetrante. Apenas gastamos mais uma agulha para fazer a injeção e uma espátula, um mini crescente, portanto estamos a falar de poucos cêntimos. Por último, só mostrar este vídeo que não é meu, o DALC é um procedimento repetível. Por exemplo, este doente teve uma úlcera de córnea, ficou com um leucoma, e isto é possível repetir o DALC sem termos que fazer uma penetrante. Portanto, apenas é fácil de remover com algum cuidado para não romper a deixa, mas é fácil de repetir o DALC. Concluindo, portanto, o DALC não é pelas acuidades visuais, nem pelos astigmatismos, nem pelos tempos de recuperação que devemos optar por esta técnica. Devemos sim optar por esta técnica pelas enormes vantagens que ela representa em termos da preservação da descemé e do endotélio e de todas as vantagens que isto traz. Menores restrições, menos uso de corticoides, menos glaucoma, a viabilidade do endotélio a longo prazo e a maior resistência ao trauma. Por isso, na minha opinião, esta técnica deve ser, sem dúvida, a técnica de transplantação de eleição na patologia lamelar anterior. Obrigado.